Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Ricardo e vou ministrar para vocês Nova Aliança. Antes é importante dizer que não é um assunto complicado, complexo, pelo contrário, é até bem simples. O que o torna profundo são as suas implicações no nosso dia a dia, já que a Nova Aliança é o fundamento da fé. Para avançar, para crescer nessa caminhada cristã, isso é basilar, eu preciso ter compreensão, ter revelação a respeito da Nova Aliança. Amém? E antes da gente avançar no assunto, vamos falar um pouco sobre a Antiga Aliança. Antes havia um céu de bronze sobre os homens. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir as exigências da lei. Mas hoje o céu está aberto sobre nós, sobre aquele que crê. Por quê? Por causa da nova aliança em Cristo Jesus, que aconteceu lá na cruz do Calvário, onde o nosso pecado foi imputado sobre Jesus e a justiça dele foi colocada sobre nós. Então hoje, tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a nós. O apóstolo Paulo fala que tal qual ele é, nós somos. E como é bom saber disso, como é bom saber que a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Nós somos revestidos dessa justiça, não por causa de algo produzido a partir de nós, mas por causa dele, do que ele fez lá na cruz do Calvário. Então nós somos unidos a Jesus e a posição dele agora é nossa. Amém? E precisamos entender que Deus se relaciona conosco com base em um representante. Adão foi o nosso primeiro representante. Como ele era o representante, quando Adão pecou, toda a humanidade também pecou. O povo de Israel também tinha o seu representante, que era o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote, era o único que podia entrar no Santíssimo Lugar, lá no tabernáculo. Tinha o átrio central, o santo lugar e o Santíssimo Lugar. Lá no Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote podia entrar. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Quando temos um representante bom diante de Deus, isso é bom para nós. Quando temos um representante ruim diante de Deus, isso é ruim para nós. O povo de Israel sofreu com isso, porque eles intercalavam tempos de terem bons representantes, mas também tiveram representantes muito ruins diante de Deus. Também é importante dizer que até mesmo os bons representantes, cedo ou tarde, morriam. Mas é aí que Deus entra com o seu plano, com a nova aliança. Porque agora nós temos um representante. A questão é que hoje o nosso representante ele é perfeito. Segundo, ele nunca mais vai morrer. O nosso representante diante de Deus é o Senhor Jesus. E, amados, melhor representante não poderíamos ter. Amém? Jesus é o nosso representante. Então, quando Deus olha para você, de fato, ele não está olhando exatamente para você, ele está olhando para Jesus, do qual ele mesmo revestiu você. Então, Jesus é o nosso representante, é o melhor representante que poderíamos ter diante de Deus, o Senhor Jesus. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos colocados nele, de forma que ele se torna o nosso representante. Lá em 2 Coríntios 5:21, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, está escrito assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Não por alguma coisa que você produziu, por nada que você possa ter feito, ou que ainda vai fazer, mas porque já foi feito lá na cruz, por Ele, pelo Senhor, por Cristo Jesus. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, falando do Senhor Jesus, muitos se tornaram justos. Essa palavra é para você, amado. Em Cristo Jesus você é justificado. Então, como o Senhor Jesus nunca cometeu pecado, se tornou pecado. Por quê? Porque ele recebeu o nosso pecado. Assim como nós, que nunca cometemos nenhuma justiça, fomos feitos justos. Por quê? Porque recebemos a justiça de Cristo. Então, ó, lembra lá do povo lá em Israel. Quem era o representante naquela luta contra Golias? Davi. Davi era o representante do povo de Israel. Então, quando Davi venceu,
todo Israel venceu. Jesus venceu a morte, ele é o nosso representante. Então nós vamos vencer também. Amém? O mesmo princípio se aplicava ao sumo sacerdote, como falamos antes aqui. Então, o que Deus está dizendo é que se o sumo sacerdote é bom, você também é bom. Se o seu representante é bom, você também é bom. Agora veja só, o nosso representante é perfeito. Nosso representante é eterno. Repito, melhor representante nós não poderíamos ter. Amém? Então nós temos um sacerdote que vive para sempre. O nosso representante é o Senhor Jesus. Então, uma coisa que é importante também a gente entender sobre a nova aliança é que a base da redenção, a base do plano de redenção de Deus, não é misericórdia, mas é justiça. Então Deus hoje não tem alternativa senão perdoá-lo. Por quê? Porque Deus é bom, mas Ele não perdoa você por causa da sua bondade. Apesar dele ser bom, apesar dele ser misericordioso, Deus nos perdoa por causa da sua justiça. Deus é misericordioso, mas a base do perdão não é a misericórdia. Deus perdoa você com base na fidelidade e justiça. Deus poderia se relacionar conosco com base na misericórdia. A questão é que a própria palavra de Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Simples assim. Deus é Deus. Romanos 5, 9, 15 é que diz isso. Então, para que tivéssemos segurança, Ele assina um documento. Ele assina conosco uma aliança. E, amados, essa aliança foi assinada com tinta de sangue. O sangue do Senhor Jesus. Nada menos que o material mais precioso do universo. Então Deus pode escolher ter misericórdia de quem quiser. Então, entenda, veja só, é possível ter uma misericórdia injusta? Sim, é possível. Alguém pode ter cometido um crime, de fato ser culpado daquele crime, mas ser absolvido. A justiça, especialmente a nossa brasileira, ela mostra vários exemplos disso. De pessoas que acabam sendo absolvidas por crimes que de fato elas cometeram. Então houve uma justiça ali, uma misericórdia injusta. Então, como juiz, Deus não pode simplesmente esquecer o nosso pecado. O crime precisa ser punido. O problema é que Deus nos ama e não quer nos condenar, mas a sua justiça exige condenação. Então olha só o dilema, né, em que Deus se encontra. Ele ama o homem, ele ama a humanidade. Porém, por ser justo demais, ele precisa condenar a humanidade, porque ele não pode negar a sua própria palavra. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então olha só o grande dilema. Deus ama tanto a gente, mas ao mesmo tempo ele não pode abrir mão de cumprir a sua justiça. Qual solução ele deu para esse dilema? Veja só. O perdão de Deus é baseado na justiça. Uma vez que a dívida foi paga, Jesus pagou a dívida lá na cruz, ela não pode ser cobrada novamente. É como se eu devesse uma empresa e alguém fosse lá e pagasse a conta por mim. Então aquela empresa não poderia me cobrar mais, porque, óbvio, porque a conta foi paga. A conta do pecado, que é a morte, a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, ela foi paga lá na cruz. A conta do pecado da humanidade foi paga lá na cruz, pelo Senhor Jesus. A troca do Calvário. Ele recebeu o pecado sobre si e colocou a justiça dele sobre nós. Portanto, todo aquele que entrega a sua vida para o senhorio de Jesus, ele é coberto por essa justiça. Uma vez sendo coberto por essa justiça, Deus não pode mais nos condenar. Então olha só a solução que Deus criou. Ele teria que condenar o homem, porém amava o homem demais, ama o homem demais. Então Jesus pagou a conta e ele não pode mais nos condenar. Por quê? Porque ele é justo. Se a dívida foi paga, ela não pode mais ser cobrada. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus pela morte do Senhor Jesus lá na cruz. Então, lembrar da morte de Cristo não pode, nem deve ser para nós motivo de tristeza. Porque se Cristo não se entrega lá na cruz, nosso único caminho possível era arder no inferno. Mas Deus é bom. E Deus é justo.
e por causa da sua justiça, ele não pode mais nos condenar. Então assim, o perdão de Deus é baseado na sua justiça. Uma vez que a dívida foi paga, ele não tem outra alternativa a não ser nos considerar inocentes, sem culpa. A cruz é a justiça de Deus fazendo pagamento pelo amor de Deus. Não é fantástico isso? Não é poderoso isso? Não é maravilhoso isso? Então, a dívida foi paga. Deus nos perdoa porque Ele é justo. Ele não pode escolher ser ou não ser justo. Ele pode escolher sim ser ou não ser misericordioso. Mas justo não. Ele é justo sempre. Ele não tem essa escolha. Deus é justiça. O livro de João diz que Deus é amor. Amados, e amor é amalgamado com justiça. É inseparável. Deus é tão amoroso que Ele vai deixar você plantar o que quiser. Porém, Ele é tão justo que você vai colher exatamente do que você plantou. Amor e justiça são inseparáveis. Então Jesus, aliás, Romanos 3,26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Está falando de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, aí nós vamos avançar então para as cláusulas da nova aliança. Como toda aliança, a nova aliança também tem cláusulas. E nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Amém? Então a lei foi dada por Moisés, mas 1500 anos depois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E hoje a presente verdade é a nova aliança. E a nova aliança, amados, é a última aliança. Não haverá outra. Nós estamos aliançados eternamente com o Senhor. Aliançados eternamente. Uma aliança que foi escrita com tinta de sangue. O sangue de Jesus. Então, nós vamos ler um pouco aqui sobre essas cláusulas, que está lá em Hebreus 8, capítulo 7, aliás, o versículo 7 ao 12. Diz assim, ó: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta, atentem bem, é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Primeira cláusula. Também sobre o seu coração as inscreverei. Segunda cláusula. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Terceira cláusula. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E agora, a última cláusula que, sem dúvida, é a mais importante, é a que torna possível todas as outras, que diz assim, ó: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oh, aleluia, glória a Deus. O próprio Deus fala na sua palavra que apagou os nossos pecados de tal maneira que ele nem se lembra mais. Imagina só a cena. Tribunal celestial. Satanás lá te acusando. Jesus ali como advogado. E o Senhor como justo juiz. E Satanás apontando todos os seus defeitos diante de Deus. Todos os seus pecados, todas as suas falhas. E aí quando ele termina, Deus olha para ele e diz assim: interessante, eu não me lembro disso. Então foi isso que Deus fez. Ele não se lembra mais. Ele diz aqui, ó: das suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o texto de Hebreus 8, ele é uma citação, né? Você vai lá em Jeremias 31, do 33 ao 34. Você percebe, né, que essas cláusulas estão lá no livro de Jeremias. E Hebreus, ele cita esse trecho do livro, onde são colocadas ali as cláusulas da nova aliança. Então vamos lá. São 4 cláusulas. Na sua mente imprimirei as minhas leis. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor.
E a principal delas, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Como é bom ter essa convicção, como é bom ter essa certeza de que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Amados, isso é para gerar em nós uma segurança, uma satisfação, uma convicção, uma certeza que deve nos sustentar, deve nos conduzir num caminho de vitória, sabendo que nós temos uma aliança que é eterna, que não há nenhuma condenação sobre nós, como fala lá em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O que isso produz em você? Esse texto é uma realidade atual. Não há nenhuma condenação sobre você. Nenhuma condenação há. Uma das cláusulas da nova aliança, a principal cláusula delas, é que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Então, se você tem recebido acusação na mente, se você tem recebido acusação das pessoas, lembre dos seus pecados. Ele não se lembra mais. Amém? Declare a palavra de Deus. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, todos nós, enquanto pais, se você que é pai, né, eu sou pai de uma menina linda, nós desejaríamos que os nossos filhos pequenos gostassem de comer legumes. Eu acredito que a maioria de nós gostaria, né, que nossos filhos comessem legumes desde pequenininhos. Por quê? Porque é um alimento saudável. Porém, a gente não pode simplesmente obrigá-los a comer. Mas o que Deus fez conosco foi imprimiu as leis deles no nosso coração. É como se a gente pudesse imprimir no coração dos nossos filhos o desejo de comer legume. Então, Deus fez isso conosco. Então, ele diz assim, ó, o problema da lei é que ela não muda o interior do homem, ela toca apenas o exterior. Isso não satisfaz a Deus. Então, não se trata de algo de externo, algo que possa ser visto, mas aqui dentro do nosso coração. Lembra que as palavras mais duras que o Senhor Jesus levantou sobre aqueles que eram fariseus, dizia que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, por dentro eles eram bonitos, aliás, por fora eram bonitos, mas por dentro eles eram podres. Então, não se trata de uma mudança exterior. O Senhor Jesus quer mudar o nosso coração, quer mudar o nosso interior. Deus não quer mudar a nossa personalidade, Ele quer mudar o nosso caráter, fazer com que o nosso caráter seja cada dia mais como o do Senhor Jesus. Então, para isso, Ele imprimiu as suas leis dentro do nosso coração. Então, a velha aliança, por exemplo, ela dizia: amarás o Senhor, o teu Deus. Uma exigência. Nova aliança, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, parte de dentro. Eu não sou exigido a amar. O meu amor passa a ser agora. Na antiga aliança, é exigido de mim que eu ame. Era exigido que eu amasse. Na nova aliança, nós amamos porque somos amados primeiros. Então, é uma resposta. O nosso amor por Deus é uma resposta ao amor dele, não é uma exigência. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, hoje o nosso amor é uma resposta. Lá em 1 João 4,19 diz isso. A segunda cláusula é: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados, isso é poderoso demais. No dia da enfermidade, Ele é o seu Deus. No dia mau, Ele é o seu Deus. Na necessidade, Ele é o seu Deus. Isso é uma promessa, é uma cláusula. Ele assinou isso. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, Ele disse que o seu nome seria Salvador. Literalmente, Yeshua. Então, essa é uma grande diferença entre lei e graça. Quando pregamos a lei, nós dizemos às pessoas o que elas precisam fazer. Faça isso, faça aquilo. Mas quando pregamos a graça, nós falamos a respeito do que o Senhor já fez por nós. Então, percebe a grande diferença? Então, muita gente procura métodos. Nós apresentamos Cristo. Ele, nós somos que nem João Batista, que apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu e você, como igreja do Senhor, como casa de Deus, nós devemos ser como João Batista. Nós não resolvemos os problemas das pessoas. Jesus resolve. Nós conduzimos as pessoas para quem resolve.
conduzimos as pessoas para o Senhor Jesus. Então, eu lembro bem de uma oportunidade, por exemplo, quando eu fui questionado a respeito de Maria. Né? É um grande tabu entre, né, aqueles que são católicos, né? Eles falam que os evangélicos não gostam de Maria, né? E na verdade houveram muitas atitudes de irmãos nossos, né, que criaram, né, isso no imaginário das pessoas. E uma vez eu conversando com uma pessoa, eu perguntei para ele me fez esse mesmo questionamento a respeito de Maria, e eu disse, não, mas na nossa igreja lá a gente segue o exemplo de Maria. E ele se espantou e disse, como assim? Digo, deixa eu te perguntar uma coisa. Maria batizou Jesus quando ele era criança? Ou Jesus foi batizado só adulto? Esse não, Jesus foi batizado adulto. Então, nós também lá não batizamos crianças. Deixa eu te perguntar outra coisa. Maria, quando teve lá o problema no casamento, que faltou o vinho, ela foi lá e resolveu o problema? Ou foi buscar Jesus para resolver? Se ela foi buscar Jesus para resolver, então nós fazemos que nem Maria. Quando o problema chega, nós vamos buscar Jesus. E quando você está precisando de salvação, você vai procurar... Aliás, eu perguntei para ele antes. Quando seu carro, né, dá o prego, você vai procurar o mecânico ou a mãe do mecânico? Esse é o mecânico. E se você viu um incêndio, você vai procurar o bombeiro ou vai ligar para a mãe do bombeiro? Eu vou procurar o bombeiro. Então, se você estiver precisando de salvação, você vai atrás do Salvador ou da mãe do Salvador? Aí ele olhou assim para mim e deu um sorrisinho leve. Então eu disse para ele, nós amamos, né? Nós seguimos o exemplo de Maria, não temos nada contra Maria, né? Eu até brinquei, eu disse, quando eu for para o céu, uma das coisas que eu vou procurar, uma das pessoas que eu vou procurar é Maria, para dar um grande abraço dela. Eu tenho certeza que ela foi uma tremenda mulher de Deus, foi, assim, Deus usou ela para trazer o Senhor Jesus, né, na forma humana, mas nós vamos direto para o Salvador. Então, Jesus é o nosso Salvador. E essa palavra Salvador, né, no grego, no escrito original, é sozo. E sozo não é apenas salvar do inferno. Ainda que isso por si só seja muita coisa, né? Você foi livre do inferno. Mas sozo abrange muito mais coisa. É salvar de qualquer coisa. No dia da enfermidade, o Senhor Jesus é o teu Salvador. O Senhor Jesus pode salvar das finanças ruins. O Senhor Jesus pode salvar o casamento destruído. O Senhor Jesus pode salvar cada um de nós de qualquer coisa. Ele é o nosso Salvador. Então, entenda, né? Nós podemos ser salvos de uma enfermidade, de uma vida de pobreza, até de um casamento ruim. Então, está precisando de salvação em alguma área? Jesus é o teu Salvador. Ele te salva não só do inferno, como ele já salvou, mas de qualquer batalha, de qualquer dificuldade que ora você enfrenta. Clame para o Salvador. Busque o Salvador. Amém? Então, a terceira cláusula é: todos me conhecerão. Então, o conhecimento de Deus, ele é intuitivo, dentro do nosso espírito recriado. Nós podemos ter comunhão com ele em nosso espírito. Então, não importa se somos crianças, velhos, cultos ou iletrados, não importa, todos, absolutamente todos, podem hoje ter comunhão com Deus. Todos hoje podem conhecer a Deus, independente da condição social, independente da capacidade, né, do seu intelecto, sabe, de instrução, se é jovem ou se é velho, todos, sem exceção, hoje podem conhecer a Deus. E por último, a quarta cláusula, ele diz: dos seus pecados. Essa é poderosa demais. É essa que torna possível todas as outras. É essa que torna possível todos conhecerem a Deus. É essa que torna possível que as leis do Senhor sejam impressas na nossa mente. É essa que torna possível as outras cláusulas. É o fato de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Então essa cláusula, né, aliás, debaixo da lei o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele agora nem se lembra mais dos nossos pecados. Enquanto Deus lembra, ele julga, mas agora não há mais lembrança nenhuma dos nossos pecados. Então significa que não há condenação sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Você entende as implicações espirituais?
A bênção que hoje está sobre você, ela também está sobre a sua descendência. Não é poderoso isso? Antes o pecado era visitado, sabe, até a milésima geração, aliás, em várias gerações, perdão, até a quarta geração. Hoje a bênção é até a milésima geração. Então, nós podemos ter essa certeza, essa convicção, porque isso é cláusula da nova aliança. Então entenda, qual é a nossa parte então da nova aliança? Já que Deus ele cumpre todas as quatro. A nossa parte é crer. A nossa obra é crer. Então a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. Lá em Lucas 10:14 diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Amado, esse publicano aí naquele tempo, eu vou lhe dizer, você pensa aí no político, sabe, mais inescrupuloso que você conhece. Pensou? Pois pronto. O publicano naquela época era pior do que esse político aí que você pensou. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Dessa forma. Interessante, né? O texto diz, orava de si para si mesmo. Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o texto ele não está ensinando assim a forma de você se relacionar com Deus. Porque tem muita gente que pega esse texto e fica se declarando: oh Senhor, miserável homem que eu sou, e pecador. E irmão, você tem que se relacionar com Deus na sua posição de filho, de justificado, de salvo. Amém? Então, esse texto ele não está ensinando você a se relacionar com Deus, mas uma forma de ser salvo. Você se apresenta diante de Deus uma vez, entregue o coração para o Senhor, um coração que crê, entregue a vida para o Senhor Jesus, você é salvo. Então você sai dessa condição de pecador, miserável, e entra na condição de justificado. Então é dessa forma que você tem que se relacionar com Deus, com o seu Pai. Como é que você vai orar se declarando miserável, pecador, sendo que a própria palavra de Deus diz que você já foi justificado por Cristo Jesus? Mas professor, eu ainda peco. Amém. Ainda peca. Mas qual é a condição, né? Assim, no Aurélio, o pecador é simplesmente aquele que peca. Mas a definição bíblica para pecador não é essa. A definição bíblica para pecador é aquele que tem a semente do pecado. Essa semente já foi tirada de você. Então você ainda erra. Mas você não tem mais essa semente. Você é novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Então depois que você fez a oração do pecador e foi salvo, se tornou filho, filho amado, filha amada. Se você hoje orar da posição de um pecador, Deus não ouvirá. Por quê? Porque você é filho. Ore da posição do filho. Amém? Então Deus é seu pai, você é filho herdeiro. Você não é herdeiro porque se comporta bem. Então você não é abençoado por Deus porque faz as coisas certas. Você recebe porque você é filho. E o amor dele é muito grande por você. E porque ele ama demais, ele lhe dá. Nós não nos relacionamos com Deus com base em mais nenhum tipo de merecimento. Isso é velha aliança. Estamos na nova aliança. Nós nos relacionamos com Deus com base na nossa posição. A posição de filho. Então, muitos não conseguem ter esperança por causa do medo, da condenação e da ira de Deus. Mas a verdade está lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há sobre nós. Então há um texto que diz assim, ó. Lá em Isaías 54:9. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, e nem te repreenderia. Deus dizendo na sua própria palavra que não mais iria se irar conosco. Então a nossa esperança está firmada na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele tem uma aliança com você. E essa aliança ela é inquebrável. E porque eu sei que Deus é fiel, eu confio plenamente nessa aliança. Então, amados, isso, como eu disse lá no início, é basilar.
é fundamento. Ter revelação da nova aliança é que vai nos permitir avançar e crescer em fé. Por quê? Porque eu tenho convicção, porque eu tenho certeza de que nenhuma condenação há mais sobre mim. Então a nossa esperança está firmada na fidelidade de Deus. Jeremias 32:40 diz: farei com eles aliança eterna. Amém? Essa aliança que você tem, ela é eterna. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, que ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Você acha mesmo que uma vez você sendo o Senhor Jesus, alguém vai lhe tirar das mãos dele? O Senhor Jesus mesmo que falou que deixaria as 99 ovelhas guardadas e iria atrás da 100ª ovelha. Jesus nunca vai abrir mão de você. Você é dele. Você tem uma aliança com ele. E ele é fiel. Creia nisso. Como eu disse, ter revelação nisso, caminhar em cima dessa palavra, vai te dar força no dia da batalha. Vai te dar convicção de que a sua aliança não é algo que não é apenas um contrato. Porque um contrato pode ser desfeito. Alianças não. Alianças são inquebráveis. Então tenha revelação disso. Confie nisso. O Senhor é fiel. Ele cumpre a aliança dele conosco. E por causa do Espírito Santo de Deus, hoje nós temos condição de cumprir também como? Crendo. Essa é a nossa parte. A nossa obra é crer. Das 4 cláusulas que nós mencionamos aqui, todas elas dependem de Deus. Depende de nós crer. Eu declaro em nome de Jesus que você é daqueles que crê. Amém? Então, nós terminamos aqui nessa primeira aula. Espero em nome de Jesus que Deus já tenha aberto o seu entendimento. Eu tenho certeza disso, que você já foi muito ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E em breve nós retornaremos com a segunda aula para a honra e glória do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe. E Deus, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Nós te pedimos que ao longo dessa disciplina, o Senhor traga ainda mais revelação, ainda mais entendimento, ainda mais compreensão a respeito da nova aliança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Olá, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Ricardo e vou ministrar para vocês nova aliança. Antes é importante dizer que não é um assunto complicado, complexo. Pelo contrário, é até bem simples. O que o torna profundo são as suas implicações no nosso dia a dia, já que a nova aliança é o fundamento da fé. Para avançar, para crescer nessa caminhada cristã, isso é basilar. Eu preciso ter compreensão, ter revelação a respeito da nova aliança. Amém? E antes da gente avançar no assunto, vamos falar um pouco sobre a antiga aliança. Antes havia um céu de bronze sobre os homens. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir as exigências da lei. Mas hoje o céu está aberto sobre nós, sobre aquele que crê. Por quê? Por causa da nova aliança em Cristo Jesus, que aconteceu lá na cruz do Calvário, onde o nosso pecado foi imputado sobre Jesus e a justiça dele foi colocada sobre nós. Então hoje, tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a nós. O apóstolo Paulo fala que tal qual ele é, nós somos. E como é bom saber disso, como é bom saber que a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Nós somos revestidos dessa justiça, não por causa de algo produzido a partir de nós, mas por causa dele, do que ele fez lá na cruz do Calvário. Então nós somos unidos a Jesus e a posição dele agora é nossa. Amém? E precisamos entender que Deus se relaciona conosco com base em um representante. Adão foi o nosso primeiro representante. Como ele era o representante, quando Adão pecou, toda a humanidade também pecou. O povo de Israel também tinha o seu representante, que era o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote, era o único que podia entrar no Santíssimo Lugar, lá no tabernáculo. Tinha o átrio central, o santo lugar e o Santíssimo Lugar. Lá no Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote podia entrar. Por quê? Porque ele era o nosso representante.
Quando temos um representante bom diante de Deus, isso é bom para nós. Quando temos um representante ruim diante de Deus, isso é ruim para nós. O povo de Israel sofreu com isso, porque eles intercalavam tempos de terem bons representantes, mas também tiveram representantes muito ruins diante de Deus. Também é importante dizer que até mesmo os bons representantes, cedo ou tarde, morriam. Mas é aí que Deus entra com o seu plano, com a nova aliança. Porque agora nós temos um representante. A questão é que hoje o nosso representante ele é perfeito. Segundo, ele nunca mais vai morrer. O nosso representante diante de Deus é o Senhor Jesus. E, amados, melhor representante não poderíamos ter. Amém? Jesus é o nosso representante. Então, quando Deus olha para você, de fato ele não está olhando exatamente para você, ele está olhando para Jesus, do qual ele mesmo revestiu você. Então, Jesus é o nosso representante, é o melhor representante que poderíamos ter diante de Deus, o Senhor Jesus. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos colocados nele, de forma que ele se torna o nosso representante. Lá em 2 Coríntios 5:21, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, está escrito assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Não por alguma coisa que você produziu, por nada que você possa ter feito, ou que ainda vai fazer, mas porque já foi feito lá na cruz, por Ele, pelo Senhor, por Cristo Jesus. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, falando do Senhor Jesus, muitos se tornaram justos. Essa palavra é para você, amado. Em Cristo Jesus você é justificado. Então, como o Senhor Jesus nunca cometeu pecado, se tornou pecado. Por quê? Porque ele recebeu o nosso pecado. Assim como nós, que nunca cometemos nenhuma justiça, fomos feitos justos. Por quê? Porque recebemos a justiça de Cristo. Então, ó, lembra lá do povo lá em Israel. Quem era o representante naquela luta contra Golias? Davi. Davi era o representante do povo de Israel. Então, quando Davi venceu, todo Israel venceu. Jesus venceu a morte, ele é o nosso representante. Então, nós vamos vencer também. Amém? O mesmo princípio se aplicava ao sumo sacerdote, como falamos antes aqui. Então, o que Deus está dizendo é que se o sumo sacerdote é bom, você também é bom. Se o seu representante é bom, você também é bom. Agora veja só, o nosso representante é perfeito. Nosso representante é eterno. Repito, melhor representante nós não poderíamos ter. Amém? Então nós temos um sacerdote que vive para sempre. O nosso representante é o Senhor Jesus. Então, uma coisa que é importante também a gente entender sobre a nova aliança é que a base da redenção, a base do plano de redenção de Deus, não é misericórdia, mas é justiça. Então Deus hoje não tem alternativa senão perdoá-lo. Por quê? Porque Deus é bom, mas Ele não perdoa você por causa da sua bondade. Apesar dele ser bom, apesar dele ser misericordioso, Deus nos perdoa por causa da sua justiça. Deus é misericordioso, mas a base do perdão não é a misericórdia. Deus perdoa você com base na fidelidade e justiça. Deus poderia se relacionar conosco com base na misericórdia. A questão é que a própria palavra de Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Simples assim. Deus é Deus. Romanos 5, 9, 15 é que diz isso. Então, para que tivéssemos segurança, Ele assina um documento. Ele assina conosco uma aliança. E, amados, essa aliança foi assinada com tinta de sangue. O sangue do Senhor Jesus. Nada menos que o material mais precioso do universo. Então Deus pode escolher ter misericórdia de quem quiser. Então, entenda, veja só, é possível ter uma misericórdia injusta? Sim, é possível. Alguém pode ter cometido um crime, de fato ser culpado daquele crime, mas ser absolvido. A justiça, especialmente a nossa brasileira, ela mostra vários exemplos disso. De pessoas que acabam sendo absolvidas por crimes que de fato elas cometeram.
Então houve uma justiça ali, uma misericórdia injusta. Então, como juiz, Deus não pode simplesmente esquecer o nosso pecado. O crime precisa ser punido. O problema é que Deus nos ama e não quer nos condenar, mas a sua justiça exige condenação. Então olha só o dilema, né, em que Deus se encontra. Ele ama o homem, ele ama a humanidade. Porém, por ser justo demais, ele precisa condenar a humanidade, porque ele não pode negar a sua própria palavra. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então olha só o grande dilema. Deus ama tanto a gente, mas ao mesmo tempo ele não pode abrir mão de cumprir a sua justiça. Qual solução ele deu para esse dilema? Veja só. O perdão de Deus é baseado na justiça. Uma vez que a dívida foi paga, Jesus pagou a dívida lá na cruz, ela não pode ser cobrada novamente. É como se eu devesse uma empresa e alguém fosse lá e pagasse a conta por mim. Então aquela empresa não poderia me cobrar mais, porque, óbvio, porque a conta foi paga. A conta do pecado, que é a morte, a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, ela foi paga lá na cruz. A conta do pecado da humanidade foi paga lá na cruz, pelo Senhor Jesus. A troca do Calvário. Ele recebeu o pecado sobre si e colocou a justiça dele sobre nós. Portanto, todo aquele que entrega a sua vida para o senhorio de Jesus, ele é coberto por essa justiça. Uma vez sendo coberto por essa justiça, Deus não pode mais nos condenar. Então olha só a solução que Deus criou. Ele teria que condenar o homem, porém amava o homem demais, ama o homem demais. Então Jesus pagou a conta e ele não pode mais nos condenar. Por quê? Porque ele é justo. Se a dívida foi paga, ela não pode mais ser cobrada. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus pela morte do Senhor Jesus lá na cruz. Então, lembrar da morte de Cristo não pode, nem deve ser para nós motivo de tristeza. Porque se Cristo não se entrega lá na cruz, nosso único caminho possível era arder no inferno. Mas Deus é bom. E Deus é justo. E por causa da sua justiça, Ele não pode mais nos condenar. Então assim, o perdão de Deus é baseado na sua justiça. Uma vez que a dívida foi paga, Ele não tem outra alternativa a não ser nos considerar inocentes, sem culpa. A cruz é a justiça de Deus fazendo pagamento pelo amor de Deus. Não é fantástico isso? Não é poderoso isso? Não é maravilhoso isso? Então, a dívida foi paga. Deus nos perdoou porque Ele é justo. Ele não pode escolher ser ou não ser justo. Ele pode escolher sim ser ou não ser misericordioso. Mas justo não. Ele é justo sempre. Ele não tem essa escolha. Deus é justiça. O livro de João diz que Deus é amor. Amados, e amor é amalgamado com justiça, é inseparável. Deus é tão amoroso que Ele vai deixar você plantar o que quiser. Porém, Ele é tão justo que você vai colher exatamente do que você plantou. Amor e justiça são inseparáveis. Então Jesus, aliás, Romanos 3,26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Está falando de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, aí nós vamos avançar então para as cláusulas da nova aliança. Como toda aliança, a nova aliança também tem cláusulas. E nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Amém? Então a lei foi dada por Moisés, mas 1500 anos depois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E hoje a presente verdade é a nova aliança. E a nova aliança, amados, é a última aliança. Não haverá outra. Nós estamos aliançados eternamente com o Senhor. Aliançados eternamente. Uma aliança que foi escrita com tinta de sangue. O sangue de Jesus. Então, nós vamos ler um pouco aqui sobre essas cláusulas, que está lá em Hebreus 8, capítulo 7, aliás, o versículo 7 ao 12. Diz assim, ó: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar
para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta, atentem bem, é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Primeira cláusula. Também sobre o seu coração as inscreverei. Segunda cláusula. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Terceira cláusula. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E agora, a última cláusula que, sem dúvida, é a mais importante, é a que torna possível todas as outras, que diz assim, ó: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oh, aleluia, glória a Deus. O próprio Deus fala na sua palavra que apagou os nossos pecados de tal maneira que ele nem se lembra mais. Imagina só a cena: tribunal celestial, Satanás lá te acusando, Jesus ali como advogado e o Senhor como justo juiz. E Satanás apontando todos os seus defeitos diante de Deus, todos os seus pecados, todas as suas falhas. E aí quando ele termina, Deus olha para ele e diz assim: interessante, eu não me lembro disso. Então foi isso que Deus fez. Ele não se lembra mais. Ele diz aqui, ó: das suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o texto de Hebreus 8, ele é uma citação, né? Você vai lá em Jeremias 31, do 33 ao 34, você percebe, né, que essas cláusulas estão lá no livro de Jeremias, e Hebreus ele cita esse trecho do livro, onde são colocadas ali as cláusulas da nova aliança. Então vamos lá, são 4 cláusulas. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor. E a principal delas: dos seus pecados jamais me lembrarei. Como é bom ter essa convicção, como é bom ter essa certeza de que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Amados, isso é para gerar em nós uma segurança, uma satisfação, uma convicção, uma certeza que deve nos sustentar, deve nos conduzir num caminho de vitória, sabendo que nós temos uma aliança que é eterna, que não há nenhuma condenação sobre nós, como fala lá em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O que isso produz em você? Esse texto ele é uma realidade atual. Não há nenhuma condenação sobre você. Nenhuma condenação há. Uma das cláusulas da nova aliança, a principal cláusula delas, é que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Então, se você tem recebido acusação na mente, se você tem recebido acusação das pessoas, lembre do Senhor, dos seus pecados. Ele não se lembra mais. Amém? Declare a palavra de Deus. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, todos nós, enquanto pais, se você que é pai, né, eu sou pai de uma menina linda, nós desejaríamos que os nossos filhos pequenos gostassem de comer legumes. Eu acredito que a maioria de nós gostaria, né, que nossos filhos comessem legumes desde pequenininhos. Por quê? Porque é um alimento saudável. Porém, a gente não pode simplesmente obrigá-los a comer. Mas o que Deus fez conosco foi imprimiu as leis deles no nosso coração. É como se a gente pudesse imprimir no coração dos nossos filhos o desejo de comer legume. Então, Deus fez isso conosco. Então, ele diz assim, ó: o problema da lei é que ela não muda o interior do homem, ela toca apenas o exterior. Isso não satisfaz a Deus. Então, não se trata de algo de externo, algo que possa ser visto, mas
aqui dentro do nosso coração. Lembra que as palavras mais duras que o Senhor Jesus levantou sobre aqueles que eram fariseus, dizia que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, por dentro eles eram bonitos, aliás, por fora eram bonitos, mas por dentro eles eram podres. Então não se trata de uma mudança exterior. O Senhor Jesus quer mudar o nosso coração, quer mudar o nosso interior. Deus não quer mudar a nossa personalidade, Ele quer mudar o nosso caráter, fazer com que o nosso caráter seja cada dia mais como o do Senhor Jesus. Então, para isso, Ele imprimiu as suas leis dentro do nosso coração. Então, a velha aliança, por exemplo, ela dizia: amarás o Senhor, o teu Deus. Uma exigência. Nova aliança: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, parte de dentro. Eu não sou exigido a amar. O meu amor passa a ser agora. Na antiga aliança, é exigido de mim que eu ame. Era exigido que eu amasse. Na nova aliança, nós amamos porque somos amados primeiros. Então, é uma resposta. O nosso amor por Deus é uma resposta ao amor dele, não é uma exigência. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, hoje o nosso amor é uma resposta. Lá em 1 João 4,19 diz isso. A segunda cláusula é: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados, isso é poderoso demais. No dia da enfermidade, Ele é o seu Deus. No dia mau, Ele é o seu Deus. Na necessidade, Ele é o seu Deus. Isso é uma promessa, é uma cláusula. Ele assinou isso. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, Ele disse que o seu nome seria Salvador. Literalmente, Yeshua. Então, essa é uma grande diferença entre lei e graça. Quando pregamos a lei, nós dizemos às pessoas o que elas precisam fazer. Faça isso, faça aquilo. Mas quando pregamos a graça, nós falamos a respeito do que o Senhor já fez por nós. Então percebe a grande diferença? Então muita gente procura métodos. Nós apresentamos Cristo. Nós somos que nem João Batista, que apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu e você, como igreja do Senhor, como casa de Deus, nós devemos ser como João Batista. Nós não resolvemos os problemas das pessoas. Jesus resolve. Nós conduzimos as pessoas para quem resolve. Conduzimos as pessoas para o Senhor Jesus. Então, eu lembro bem de uma oportunidade, por exemplo, quando eu fui questionado a respeito de Maria. É um grande tabu entre aqueles que são católicos. Eles falam que os evangélicos não gostam de Maria. E, na verdade, houveram muitas atitudes de irmãos nossos que criaram isso no imaginário das pessoas. E uma vez eu conversando com uma pessoa, eu perguntei para ele me fez esse mesmo questionamento a respeito de Maria, e eu disse: não, mas na nossa igreja lá a gente segue o exemplo de Maria. E ele se espantou e disse: como assim? Digo, deixa eu te perguntar uma coisa, Maria batizou Jesus quando ele era criança? Ou Jesus foi batizado só adulto? Eu disse: não, Jesus foi batizado adulto. Então, nós também lá não batizamos crianças. Deixa eu te perguntar outra coisa. Maria, quando teve lá o problema no casamento, que faltou o vinho, ela foi lá e resolveu o problema? Ou foi buscar Jesus para resolver? Se ela foi buscar Jesus para resolver, então nós fazemos que nem Maria. Quando o problema chega, nós vamos buscar Jesus. E quando você está precisando de salvação, você vai procurar... Aliás, eu perguntei para ele antes. Quando seu carro dá o prego, você vai procurar o mecânico ou a mãe do mecânico? Esse é o mecânico. E se você viu um incêndio, você vai procurar o bombeiro ou vai ligar para a mãe do bombeiro? Eu vou procurar o bombeiro. Então, se você estiver precisando de salvação, você vai atrás do Salvador ou da mãe do Salvador? Aí ele olhou assim para mim e deu um sorrisinho leve. Então eu disse para ele: nós amamos, nós seguimos o exemplo de Maria, não temos nada contra Maria. Eu até brinquei, eu disse: quando eu for para o céu, uma das coisas que eu vou procurar, uma das pessoas que eu vou procurar é Maria, para dar um grande abraço dela. Eu tenho certeza que ela foi uma tremenda mulher de Deus. Foi, sim, Deus usou ela para trazer o Senhor Jesus na forma humana, mas nós vamos direto para o Salvador. Então, Jesus é o nosso Salvador. E essa palavra Salvador, no grego, no escrito original, é sozo. E sozo não é apenas salvar do inferno.
Ainda que isso por si só seja muita coisa, né? Você foi livre do inferno. Mas sozo abrange muito mais coisa, é salvar de qualquer coisa. No dia da enfermidade, o Senhor Jesus é o teu salvador. O Senhor Jesus pode salvar das finanças ruins. O Senhor Jesus pode salvar do casamento destruído. O Senhor Jesus pode salvar cada um de nós de qualquer coisa. Ele é o nosso Salvador. Então, entenda, né? Nós podemos ser salvos de uma enfermidade, de uma vida de pobreza, até de um casamento ruim. Então, está precisando de salvação em alguma área? Jesus é o teu Salvador. Ele te salva não só do inferno, como ele já salvou, mas de qualquer batalha, de qualquer dificuldade que ora você enfrenta. Clame para o Salvador. Busque o Salvador. Amém? Então, a terceira cláusula é: todos me conhecerão. Então, o conhecimento de Deus, ele é intuitivo, dentro do nosso espírito recriado. Nós podemos ter comunhão com ele em nosso espírito. Então, não importa se somos crianças, velhos, cultos ou iletrados, não importa, todos, absolutamente todos, podem hoje ter comunhão com Deus. Todos hoje podem conhecer a Deus, independente da condição social, independente da capacidade, né, do seu intelecto, sabe, de instrução, se é jovem ou se é velho, todos, sem exceção, hoje podem conhecer a Deus. E por último, a quarta cláusula, ele diz: dos seus pecados. Essa é poderosa demais. É essa que torna possível todas as outras. É essa que torna possível todos conhecerem a Deus. É essa que torna possível que as leis do Senhor sejam impressas na nossa mente. É essa que torna possível as outras cláusulas. É o fato de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Então essa cláusula, né, aliás, debaixo da lei o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele agora nem se lembra mais dos nossos pecados. Enquanto Deus lembra, ele julga, mas agora não há mais lembrança nenhuma dos nossos pecados. Então significa que não há condenação sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Você entende as implicações espirituais? A bênção que hoje está sobre você, ela também está sobre a sua descendência. Não é poderoso isso? Antes o pecado era visitado, sabe, até a milésima geração, aliás, em várias gerações, perdão, até a quarta geração. Hoje a bênção é até a milésima geração. Então, nós podemos ter essa certeza, essa convicção, porque isso é cláusula da nova aliança. Então entenda, qual é a nossa parte então da nova aliança? Já que Deus, ele cumpre todas as quatro. A nossa parte é crer. A nossa obra é crer. Então, a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Lá em Lucas 10:14 diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Amado, esse publicano aí naquele tempo, eu vou dizer, você pensa aí no político, sabe, mais inescrupuloso que você conhece. Pensou? Pois pronto. O publicano, naquela época, era pior do que esse político aí que você pensou. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma. Interessante, né? O texto diz, orava de si para si mesmo. Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o texto ele não está ensinando assim a forma de você se relacionar com Deus. Porque tem muita gente que pega esse texto e fica se declarando: oh Senhor, miserável homem que eu sou, e pecador. E irmão, você tem que se relacionar com Deus na sua posição de filho, de justificado, de salvo. Amém? Então, esse texto ele não está ensinando você a se relacionar com Deus, mas uma forma de ser salvo. Você se apresenta diante de Deus uma vez
entregue o coração para o Senhor, um coração que crê, entregue a vida para o Senhor Jesus, você é salvo. Então você sai dessa condição de pecador, miserável, e entra na condição de justificado. Então é dessa forma que você tem que se relacionar com Deus, com o seu Pai. Como é que você vai orar se declarando miserável, pecador, sendo que a própria palavra de Deus diz que você já foi justificado por Cristo Jesus? Mas professor, eu ainda peco. Amém. Ainda peca. Mas qual é a condição, né? Assim, no Aurélio, pecador é simplesmente aquele que peca. Mas a definição bíblica para pecador não é essa. A definição bíblica para pecador é aquele que tem a semente do pecado. Essa semente já foi tirada de você. Então você ainda erra, mas você não tem mais essa semente. Você é novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Então depois que você fez a oração do pecador e foi salvo, se tornou filho, filho amado, filha amada. Se você hoje orar da posição de um pecador, Deus não ouvirá. Por quê? Porque você é filho. Ore da posição do filho. Amém? Então Deus é seu pai, você é filho herdeiro, e você não é herdeiro porque se comporta bem. Então você não é abençoado por Deus porque faz as coisas certas. Você recebe porque você é filho. E o amor dele é muito grande por você. E porque ele ama demais, ele lhe dá. Nós não nos relacionamos com Deus com base em mais nenhum tipo de merecimento. Isso é velha aliança. Estamos na nova aliança. Nós nos relacionamos com Deus com base na nossa posição. A posição de filho. Então, muitos não conseguem ter esperança por causa do medo, da condenação e da ira de Deus. Mas a verdade está lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há sobre nós. Então há um texto que diz assim, ó, lá em Isaías 54:9, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, e nem te repreenderia. Deus dizendo na sua própria palavra que não mais iria se irar conosco. Então a nossa esperança está firmada na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele tem uma aliança com você. E essa aliança ela é inquebrável. E porque eu sei que Deus é fiel, eu confio plenamente nessa aliança. Então, amados, isso, como eu disse lá no início, é basilar, é fundamento. Ter revelação da nova aliança é que vai nos permitir avançar e crescer em fé. Por quê? Porque eu tenho convicção, porque eu tenho certeza de que nenhuma condenação há mais sobre mim. Então a nossa esperança está firmada na fidelidade de Deus. Jeremias 32:40 diz, farei com eles aliança eterna. Amém? Essa aliança que você tem, ela é eterna. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala que ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Você acha mesmo que uma vez você sendo o Senhor Jesus, alguém vai lhe tirar das mãos dele? O Senhor Jesus mesmo que falou que deixaria as 99 ovelhas guardadas e iria atrás da 100ª ovelha. Jesus nunca vai abrir mão de você. Você é dele. Você tem uma aliança com ele. E ele é fiel. Creia nisso. Como eu disse, ter revelação nisso, caminhar em cima dessa palavra, vai te dar força no dia da batalha, vai te dar convicção de que a sua aliança não é algo que não é apenas um contrato, porque um contrato pode ser desfeito, alianças não, alianças são inquebráveis. Então tenha revelação disso, confie nisso. O Senhor é fiel, Ele cumpre a aliança dele conosco, e por causa do Espírito Santo de Deus, hoje nós temos condição de cumprir também. Como? Crendo. Essa é a nossa parte. A nossa obra é crer. Das 4 cláusulas que nós mencionamos aqui, todas elas dependem de Deus. Depende de nós crer. Eu declaro em nome de Jesus que você é daqueles que crê. Amém? Então, nós terminamos aqui nessa primeira aula. Espero em nome de Jesus que Deus já tenha aberto o seu entendimento. Eu tenho certeza disso, que você já foi muito ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E em breve nós retornaremos com a segunda aula para a honra e glória do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe. E Deus, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui.
Nós te pedimos que ao longo dessa disciplina o Senhor traga ainda mais revelação, ainda mais entendimento, ainda mais compreensão a respeito da nova aliança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.